Dados recentes sobre a degradação dos biomas brasileiros foram revelados por uma plataforma do MapBiomas, capaz de gerar cenários sobre o impacto de diversos fatores de degradação na vegetação nativa em todo o território nacional. O levantamento destaca que a Mata Atlântica é o bioma mais afetado, com sua vegetação nativa comprometida entre 36% e 73%. Representando de 12 milhões a 24 milhões de hectares degradados. Esses números indicam que a proximidade com áreas urbanizadas continua sendo a maior ameaça aos biomas brasileiros. O desmatamento, ele é o que a gente chama de colapso total da vegetação já, porque você tem toda a remoção, né? Você tinha uma floresta e você, de repente, deixa de ter essa floresta porque ela é mecanicamente removida da superfície. A degradação é um processo mais silencioso, né? Porque ele acontece com a vegetação nativa em pé ainda, né? Como, por exemplo, você pode ter um evento de fogo, não necessariamente você ter o desmatamento, mas as funções e as propriedades da floresta, elas são alteradas, né, depois desse evento. Então, esse é o processo de degradação. O Cerrado e o Pantanal também têm sofrido intensamente com uma série de incêndios que bateram recordes desde 1988, quando o INPE começou a monitorar as queimadas. As áreas degradadas podem variar de 18 milhões a 43 milhões de hectares. Aproximadamente de 19% a 45,3% da vegetação nativa remanescente do Cerrado e de 800 mil até pouco mais de 2 milhões de hectares no Pantanal. Na região, essa degradação está fortemente relacionada à agricultura e à pastagem. O primeiro ponto mais importante é poder fazer a democratização das terras, né? A demarcação indígena, de terras indígenas. Com base nesses dados organizados pelo MapBiomas, o poder público pode promover ações para frear o processo de degradação, implementando medidas de controle de áreas destinadas à agropecuária e promovendo um cultivo responsável. Esse cultivo deve ser capaz de produzir alimentos suficientes para toda a população, minimizando os danos ambientais. A gente tem uma outra perspectiva assim, em relação ao uso da terra, né? Então, para nós, a reforma agrária é crucial para evitar toda essa degradação que acontece no nosso país, né? E, para além da reforma agrária, o que a gente também constrói como uma perspectiva muito importante, uma das principais, é o trabalho a partir da agroecologia. São áreas que a gente pode priorizar com políticas públicas para conservação, né? Áreas que estão em processo de degradação, elas não estão degradadas e elas não chegaram ao colapso, né? Então, se a gente tiver políticas públicas adequadas, como, por exemplo, um zoneamento de uso do solo, né, como, por exemplo, destinação de reserva legal, a gente pode evitar o processo de degradação e recuperar essas áreas.